Olá, humanos, tudo bem? Voltamos aí para a nossa biologia. A gente está no sistema de classificação dos seres vivos. A partir do momento que as grandes expedições saíram coletando amostras de seres vivos, eles perceberam que existia um número muito grande desses seres. A primeira grande expedição que saiu na Inglaterra era chamada Expedição Plankton. Plankton em grego significa a deriva. Então eles foram saindo e fazendo coletas. Bom, à medida que eles passaram a coletar esses seres vivos e perceberam que existia um número muito grande, eles começaram a criar critérios de classificação. Bom, Darwin, ele começou a fazer essa organização de seres vivos num sistema de clados, num sistema de grupos, a cladogênese. Ele que começou esse processo e avançou bastante nisso. Então existe uma grande linha dentro da ciência de tirar aquelas classificações de 5 reinos, aqueles outros sistemas de classificação e partir só para o sistema de cladogênese. Bom, então vamos ver o que é uma cladogênese e quais são os tipos, né, de organização dentro dessa cladogênese, tá legal? Bom, a cladogênese ela é basicamente um processo de especiação. Só que é uma especiação com uma organização diferente. Então vamos colocar aqui a definição, tá legal? Cladogênese aqui, origem desses clados, desses grupos. Então vamos colocar aqui, ó. Especiação. Opa! Especiação nada mais é do que a formação de novas espécies a partir de um ancestral comum. Então vamos colocar aqui, ó. Formação de novas espécies. A partir de um ancestral comum. Aí continua entrando aí as mutações, o isolamento, né? o isolamento no mesmo ambiente, ambientes diferentes. Bom, como é que é a organização desses cladogramas? Ele vai te apresentar uma estrutura dessa daqui e esses símbolos significam alguma coisa. Nós temos aqui a raiz. A raiz vai ser o ancestral que vai dar origem a todas as variáveis, legal? Ele normalmente fica lá embaixo, raiz. À medida que eles vão se ramificando, o enunciado da questão, ou o pesquisador, o sistemata, ele vai estabelecer qual é o critério que ele quer utilizar, qual é a característica que ele quer utilizar para diferenciar um grupo do outro. Isso vem no enunciado da questão, tá bom? Bom, à medida que ele vai se separando, ele tem que determinar qual é a diferença. Essa determinação é chamada de ramo. Então eu tenho um nó principal, a raiz, que vai se ramificando de acordo com os ramos, que são as características que serão dadas, até chegar no que aqui eu coloquei em azul e coloquei A, B e C, nos nós. Os nós é a espécie definida, tá legal? Então, ó, nós. E a partir desses ramos, dessas diferenciações, eles vão colocando indivíduos que têm as mesmas características, que ficam nos nós. São aqueles que têm as características em comum. Eles serão agrupados nesse mesmo nó. Tá legal? No caso aqui, um nó C, um nó B. Tá legal? Seria um nó C. Tô chutando, tá? Só alguns. Mamíferos. Aqui, répteis. Aqui, anfíbios. Tá legal? São esses nós. São aqueles que têm as características em comum e ficam agrupados do mesmo jeito. Ok? Bom, o que acontece é o seguinte. Dentro dessa designação, existem critérios de classificação. Eu vou colocar o nome de cada um desses aqui e vou explicar qual é a diferença, tá legal? Notem o vermelho, tá? Então nós temos aqui os monofiléticos, nós temos os parafiléticos, e nós temos os multifiléticos, os polifiléticos.
Então, dá uma olhada nesse primeiro aqui. Vamos colocar um negocinho para separar aqui, apesar de ter ficado aqui meio... Avancei o sinal aqui, não tem problema não. Toda vez que anunciado a questão te der um cladograma, onde ele está evidenciando indivíduos que têm um ancestral comum e todos eles estão representados a partir do mesmo nó, da mesma cor, o caso, identificando daqui até aqui em cima, eu tenho um grupo só que tem o mesmo ancestral comum. Então ele é monofilético. Está aqui, ancestral comum exclusivo. Esse aqui descende desse, esse aqui descende desse e esse aqui descende desse. Então o grupo é classificado como monofilético. Ok? Bom, aqui está quase a mesma coisa desse. Só que esse aqui não está marcado, o nó D. Então, eu tenho um parafilético, ele é quase igual ao monofilético, mas sempre tem um representante do que seria o monofilético que não é representado. Então, se ele não é representado, ele parece um monofilético, mas na verdade, como esse aqui está destacado, esse aqui não faz parte do grupo que está em vermelho, ele fica de fora. Então, parafiléticos descendem de um ancestral em comum, porém, nem todos eles. Ok? Beleza? Bom, e por último nós temos os polifiléticos. Os polifiléticos todos têm um ancestral comum, e nessa ramificação aqui, eles estão destacados. Então, o enunciado da questão diz quem é que você tem que identificar. Se você perceber que esse aqui foi marcado e esse aqui foi marcado e eles não têm um ancestral em comum, ele vai ser um polifilético. Ele não inclui todos, mas sim possui vários ancestrais. Olha, esse aqui vai dar origem a esse e esse. Esse aqui vai dar origem a esse e esse. E todos esses quatro têm esse mesmo ancestral em comum. Então ele vai ser classificado como um polifilético. Legal? Esse critério de classificação ele é bastante usado hoje em dia. Vem caindo em algumas provas. Então é interessante que você saiba diferenciar um do outro, porque dentro dos estudos, dentro das notícias que vem saindo, existe uma forte tendência a mudar todo o critério de classificação para o sistema de clados. Tá legal? Beleza, gente? Então, vou ficar aqui para você tirar o print. Tira o print aí, fica à vontade. Faltou detalhe. Pronto. Ok? Agora dá para você fazer qualquer questão sobre cladogênese. Ok? Valeu! Falou, gente. Abraço.